Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações com alto potencial de multiplicar o seu patrimônio no médio a longo prazo, pessoal, ou seja, 3 ações ali explosivas que podem trazer um retorno para vocês de até 100%, ou seja, dobrar o seu capital investido em pouquíssimo tempo, pessoal. E detalhe, também são empresas boas pagadoras de dividendos e empresas que também são excelentes empresas. Como assim, pessoal? São empresas ali que têm uma periodicidade de pagamento muito boa de dividendos e você ainda pode ter essa expectativa de ganhar com valorização. Então, se vocês querem saber quais são essas joias raras aqui, eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque uma dessas ações aqui que eu vou falar para vocês tem um potencial de se valorizar acima de 200%, ou seja, mais do que dobrar o seu capital investido e ainda por cima, né, pagar excelentes dividendos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 4.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer aqui para vocês tópicos relacionados. Por exemplo, este tópico, né, sobre ações com alto potencial de multiplicação patrimonial, vocês também gostam com bastante frequência aqui no canal. Vídeos aqui que eu postei anteriormente deram boas visualizações, significa que vocês ali estão gostando, então vou trazer mais e mais tópicos sobre este tema, tá? Antes da gente falar, pessoal, e se adentrar aqui no tema de fato dessas ações, preciso tratar aqui com vocês um giro de mercado bem rápido, tá? E vamos falar um pouco aqui sobre o Ibovespa, pessoal, que hoje está ali em uma correção, em 0,77% ali de queda no Ibovespa, tá? Essa correção, pessoal, é totalmente natural, uma mera realização de lucros, até porque o Ibovespa ali já vinha acumulando uma alta bastante expressiva ali no ano de 2025, só no ano o Ibovespa já sobe mais que 10%, então nada sobe ali em linha reta para sempre, uma hora o mercado vai corrigir sim, tá? E por que essas correções elas tendem a acontecer? Justamente por conta do capital estrangeiro. Olha a saída que a gente teve aqui de estrangeiro da B3, 3,8 bilhões de saída. Então o estrangeiro está fazendo ali o que a gente chama de realização de lucros. Ele compra ali o mercado quando está extremamente depreciado, e ele aproveita esse movimento de alta, de rally, para vender e realizar lucros no curto prazo. Por isso que a bolsa no curto prazo, ela acaba sendo ali semelhante a um cassino. Você vê ali oscilações bem bruscas, né? Grandes quedas, grandes altas. Quando você olha ali para a Bolsa Brasileira, e não só para a Bolsa Brasileira, até porque o Ibovespa, ele é um índice que mede o termômetro das ações, isso é óbvio, mas boa parte do Ibovespa está concentrado em ações cíclicas e empresas ligadas à atividade doméstica. Então não se baseie 100% pelo Ibovespa, a sua carteira tende a ser muito diferente. O Ibovespa está tendo essa correção, mas a minha carteira continua indo bem, 11% aqui de valorização, e algumas ações individuais da minha carteira têm reportado uma boa valorização no período, como por exemplo o Banco do Brasil e Sanepar, que estão se valorizando bem. BR Partners está ali numa leve queda em relação à cotação que eu comprei, mas é uma das empresas que ainda está barata aqui na minha carteira e eu sigo aumentando posição com bastante frequência. Vou fazer ali um vídeo mais específico sobre a BR Partners, tá? Então vamos aqui para o tópico principal. A primeira ação aqui dessa lista são as ações da Sanepar, pessoal. E detalhe, vocês vão ver que eu vou abordar aqui com bastante frequência small caps, que são empresas que o quê? Que tem ali um valor de mercado inferior a 10 bilhões de reais, são empresas menores, porque as small caps, pessoal, principalmente nesse cenário de juros elevados, elas tendem a ficar mais baratas, mais depreciadas. Hoje a gente tem um juro ali brasileiro girando em 15% ao ano. Quando a gente olha ali o Boletim Fox, o próprio Banco Central estima que a taxa de juros pode
pode chegar a 15% ao ano até o final deste ano. Isso se não chegar até mais, o mercado já tinha precificado isso. Portanto, para o ano de 2026, podemos ter ali uma melhora, tanto da inflação como o juro começar a cair, o Banco Central começar a cortar juro, tá? Justamente ali por uma melhora econômica e talvez uma possível troca de governo. Então o que acontece, né? As small caps, por serem mais sensíveis a esse cenário, justamente por terem menos liquidez, serem empresas ali menores, o que acontece? Elas são mais sensíveis em termos de volatilidade. Quando há uma grande alta no juros, elas tendem a cair mais. E não só a volatilidade, né? Por serem empresas menores, não detêm tanta fatia de mercado no segmento que atuam, elas acabam tendo um custo de capital maior. Mas, né, quando acontece ali um ciclo de recuperação de alta, são as que mais se beneficiam e podem proporcionar para vocês uma boa rentabilidade na carteira de vocês, tá? A mágica com o Sanepar, pessoal, é a seguinte. Olhando aqui um pouco para o crescimento de resultado aqui da Sanepar, podemos perceber que foi uma empresa muito consistente, né? Desde 2015 e até mais, né? Colocando aqui num período ainda maior, olha a consistência da Sanepar. Todo ano, pessoal, é uma empresa que cresce o resultado. Não tem um ano sequer que a Sanepar teve um resultado menor. Ano após ano, a empresa reportou crescimento. Quando a gente coloca aqui numa lupa de mais de 20 anos no tempo, a Sanepar cresceu a uma taxa acima de 15% ao ano e hoje está crescendo ali em 9 a 10% ao ano, acima da inflação, que hoje, como vocês viram ali no Boletim Focus, está girando em 5%. Então já conseguimos olhar que do setor de saneamento é a que mais cresce. Copasa tem um lucro bastante cíclico, Sabesp também, enquanto a Sanepar tem um lucro líquido muito consistente. A dívida líquida da empresa, dívida líquida sobre EBITDA, está muito boa, 1,64 vezes dívida líquida, está abaixo aqui da média da empresa, né? Que fica ali em 1,70, chega até 2 vezes para vocês terem ideia. Hoje tem empresa de saneamento ali com uma dívida bem mais elevada, tá? Mesmo uma empresa que está realizando ali muitos investimentos, está com uma dívida relativamente controlada, está com bom ROI e ROIC, muito bom também. É uma empresa que opera com uma boa margem líquida. Geralmente empresas ali de saneamento não tem uma margem tão alta como essa, tem uma margem mediana de 15 a 13%. Olha a margem que a Sanepar está entregando, 23% de margem líquida, tá? Olhando para o quesito preço, olhando para o ponto de valorização, parece ser uma boa ideia. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a calculadora, pessoal, né? Para ver ali o potencial da Sanepar, primeiro que a empresa está abaixo do valor patrimonial. Então, colocando ali para vocês, né, 7,17, caso a Sanepar ali chegue no valor patrimonial dela, considerando ali a cotação atual da ação de 5,50, a empresa já teria ali um potencial de valorização de mais ou menos ali 30,36%, que já denota que só em ganho de capital ela pode proporcionar 30% de rentabilidade caso chegue ali no seu valor patrimonial. Olhando aqui pela lógica do preço sobre lucro, a Sanepar está descontada, negociando abaixo de sua média histórica, colocando ali o quanto que a Sanepar está negociando de desconto, 5,18 dividido por 6,88, Sanepar está operando ali com desconto de mais ou menos 24,7% em relação à sua média histórica, o que denota que a empresa está descontada. E caso a Sanepar hoje fosse precificada, né, no caso ali, colocando o seu lucro atual, que está em mais ou menos 1,65 bilhão, supondo que o lucro cresça ali um pouco acima da inflação, 7% este ano, podemos ter ali que Sanepar pode lucrar 1,8 bi. Vamos arredondar para 1,8, tá? Colocando ali, vezes um preço sobre lucro de 6,88, dividido pela quantidade de ações aqui da empresa, Sanepar poderia ser cotada a 8,20, caso chegasse ali na sua precificação média histórica dela. Dividido aqui pela cotação de 5,50, poderíamos ter um potencial de alta de 49,11%, que é um potencial de alta bastante interessante, caso a Sanepar fosse cotada pelo seu múltiplo médio de negociação. E utilizando aqui o próprio indicador do Benjamin Graham, que vislumbra ali olhar o preço justo de uma ação, 22,5, né? Multiplicado pelo um VPA, que pode chegar ali 1,06 dos últimos 12 meses, multiplicado aqui por um VPA que temos de 7,17, o que nós temos aqui para a Sanepar? Preço justo de R$13, caso a empresa fosse precificada pelo seu preço justo, tá? A ação poderia se valorizar até 137%, ou seja, dobrar a sua base de capital investido. E para dividendos, Pablo, dividendos aqui de forma operacional pode, né, não ser uma empresa tão ali barganha, até porque se a gente pegar aqui, né, o valor de mercado atual da Sanepar, utilizando ali uma métrica para facilitar o nosso cálculo, 8,50 bi dividido pelo lucro líquido projetivo, temos um PL de 4,72, que é um bom PL para a empresa.
1 dividido por 4,72, colocando a Sanepar aqui num cenário otimista, com um payout que ela paga de 30%, podemos ter um provento de 6,3% para a Sanepar este ano. Fica acima da inflação, por mais que não seja um provento tão alto, é um provento ali, né, basicamente razoável, já que o foco da empresa nunca foi ter payouts tão altos. Eu acho que se a Sanepar tivesse um payout ali de 50%, já seria mais interessante. A empresa poderia pagar ali até 10%, dobrar o seu dividendo caso o payout subisse um pouco, que não é o caso atual, mas por ela pagar a consistência e ter ali muitas outras qualidades, a gente até releva ali ela pagar um pouco menos no curto prazo. Outro ponto também com o Sanepar, pessoal, para vocês calcularem aqui também, peguem o lucro, tá? Ou seja, 1,8 bi, dividam pela quantidade de ações, vocês vão filtrar o LPA. Multipliquem pelo payout e você tem o dividendo por ação, 0,35. Se eu utilizar aqui um preço teto puramente lógico de 9%, tá bem acima do meu preço teto. Mas, né, como eu falo, o Sanepar tem uma política menor de dividendos, então ali, né, você tem que olhar, colocar todos esses pontos na balança. Detalhe que ela tem para receber um precatório bilionário da União Federal, em torno de 4 bilhões de reais. Ela pretende repassar pelo menos ali 25% desse lucro. Hoje, né, temos ali 1,5 bi de valor de mercado, pode representar 47% no caso ali de caixa que a empresa, de volume de caixa que a empresa pode receber, e ainda por cima 47% do valor de mercado. Isso aqui pode fazer a ação disparar, porque o mercado pode enxergar sim como um gatilho de crescimento para a empresa. Se ela repassar, vai 30% desse lucro, isso já geraria 14% de yield para o acionista, somado ao dividendo operacional, poderia chegar ali a 20% no ano só, fora que o restante ela poderia englobar no valor patrimonial. Caso ali desses 4 bilhões que ela pagasse, 25, 30% ela distribuísse para o acionista, né? Ou seja, 4,0 menos aqui 1,2, o restante iria ali incrementar o valor patrimonial. 4,0 menos ali 1,2, o restante iria para o valor patrimonial, o que deixaria a ação ainda mais barata considerando ali o patrimônio líquido total. Patrimônio líquido sobre quantidade de ações, o novo VPA de Sanepar poderia ser de 9, o que deixaria a empresa sobre um preço sobre valor patrimonial ainda mais depreciado. 5,43 dividido por 9,02, Sanepar poderia ter ali um novo P sobre VP de 0,60, que fica abaixo do P sobre VP atual, e se atingisse ali patamares antigos, poderíamos ter uma alta bem expressiva. Olha quanto que o mercado já chegou a pagar aqui em 2019. Imagina se Sanepar, mediante ao preço atual, chegasse de fato, né, a ali no caso 1,72 vezes valor de patrimônio, a ação pode subir 123% facilmente. E Sanepar faz parte da minha carteira, detém ali ao todo 4,3% da minha carteira na Sanepar. Segunda small cap aqui dessa lista, porém agora vamos para o setor de energia, pessoal. E sim, no setor de energia temos ainda algumas oportunidades. Por mais que o setor de energia já esteja mais precificado, né? Pegando ali o próprio índice de energia elétrica, que engloba todas as ações de energia, geradoras, transmissoras, distribuidoras, perceba que nos últimos anos o setor, o IEE, né, que é o índice de energia elétrica, gerou um retorno bem acima do CDI, bem acima do Ibovespa, bem acima de todos os índices aqui de mercado, tá? Então perceba que o IEE, ele performou muito bem, mas porque as elétricas realmente estão muito mais precificadas, pessoal, né? Mas, no caso, ainda assim, mesmo com essa precificação e o índice de energia elétrica estando no topo histórico, ainda encontramos elétricas baratas, e essa é a Companhia Energética de Brasília, uma elétrica pouquíssimo falada. Ela é uma microcap com um valor de mercado de 1,33 bi. O bom dela, que já existe há bastante tempo, 1968, é uma empresa estatal, pertence ao governo ali de Brasília, tá? E é uma empresa que já me assusta por tão monstruosa que é, tá? Pessoal, a empresa, a SEB, a Companhia Energética de Brasília, é uma das únicas elétricas na bolsa, se não a única, que tem dívida zero. A dívida da empresa é zero. E como já dizia o próprio Peter Lynch, que é um grande investidor, quando a dívida de uma empresa é zerada, ela não tem risco de quebrar. A dívida da empresa é zero, ela é puro caixa líquido. Olhando aqui um pouco na parte de disponibilidade, a empresa tem 676 milhões em caixa. Se eu dividir isso aqui, né, 676 milhões dividido por 1,33 bi, a empresa basicamente tem ali, ou seja, 676, né, fiz aqui errado, dividido por 1.033, a empresa possui 65% do seu valor de mercado em caixa. Olha só como a empresa está barata, considerando apenas o seu fluxo de caixa livre, tá? Olhando aqui para outros indicadores,
com as perspectivas de que a empresa cresça o seu lucro pelo menos em linha com a inflação, já que esse ano podemos ter ali uma taxa de juros um pouco mais alta, né? 222, que foi o lucro aqui da empresa, 222 milhões, né, arredondando, somado ali a um crescimento um pouco acima da inflação, pode ser que este ano a SEB lucre 236 milhões de reais, o que colocaria a empresa com preço sobre lucro atual, considerando aqui o seu valor de mercado, 1.033 dividido por 2 aqui, né? 276, preço sobre lucro de 3,74 vezes, ou seja, um preço sobre lucro muito baixo, pessoal, muito abaixo até então do que está sendo precificado aqui de preço sobre lucro de 8. Então por isso que eu falo, pessoal, calculem o preço sobre lucro projetivo. Olhem que a SEB tem um preço sobre lucro muito baixo, está bem abaixo de sua média histórica, que fica ali em 5,8, tá? Dividido aqui por 5,08, investidor 10 está desatualizado, temos um desconto em relação à sua média histórica de 26,32%. Caso a SEB hoje, né, fosse precificada pelo seu preço sobre lucro médio, que temos ali de 5,08, subtraído aqui, né, pela quantidade de ações atual, ou seja, 1,3 bi, né, ou seja, dividido aqui pela quantidade de ações aqui da empresa, né? Basicamente era para a cotação estar em 19,30. Então, olhando ali para a média histórica, né? Ela tem ali um certo potencial de valorização, né? Agora, o que mais encanta aqui na SEB, pessoal, é, no caso, o múltiplo de Benjamin Graham. Se eu utilizar aqui a lógica do preço justo, é aí que vai pegar o pulo do gato, tá? Pegando aqui o lucro líquido da empresa, ou seja, né, a empresa está lucrando ali 222 milhões de reais, né? Supondo ali um crescimento de 6%, tá bom. Vamos pegar aqui 274 milhões, dividido aqui pela quantidade de ações que vimos de 72 milhões, temos um LPA de 3,80, correto? 22,5 vezes 3,80 multiplicado pelo um valor patrimonial, que temos ali em torno de quanto, né? Basicamente, um valor patrimonial de R$ 14,92. O que nós temos aqui? Precificação justa de R$ 35,00, que dividido pela cotação atual de R$ 19,12, temos um potencial de valorização de 86,8%. Olha o potencial de alta que a SEB possui. Olhando para seu EV sobre EBITDA, mesma lógica. O EV sobre EBITDA está muito abaixo da média histórica, em 3 vezes. Caso a empresa seja cotada pela média, ela poderia até dobrar na cotação. Pablo, como calcula o EV sobre EBITDA? Simples, tá? Peguem o valor da empresa, que é o valor de mercado, o valor de firma, perdão. Pablo, o que é o valor de firma? Que raios é isso, tá? Nada mais é do que o valor de mercado da empresa somado à dívida líquida. Você encontra ali o valor de firma, no caso da Companhia Energética de Brasília. Aqui está desatualizado, por isso faça o cálculo real para você tirar o EV sobre EBITDA concreto. Lembre-se que o investidor 10 às vezes erra nos cálculos, é normal, tá, pessoal? A única desvantagem aqui da SEB, de fato, é a liquidez baixa, tem 0% de tag along, é um risco ali adicional, e é uma empresa com uma liquidez muito baixa, não dá para comprar muitas ações de SEB, não dá para ter uma posição muito grande, porque senão você não vai conseguir vender, né? Então, se você precisar vender por alguma ocasião, a ação ficou cara, não vai conseguir, principalmente se você já tem um patrimônio acima de 100 mil. Para o pequeno investidor, é fácil, que investe ali R$ 1.500 por mês, mas para um grande investidor que quer colocar já 200, 300 mil de uma paulada só, já vai ter uma dificuldade, porque é uma empresa com baixa liquidez. Por isso até que é bem barata, né? Agora, para encerrar aqui a SEB, olhando para dividendos, né? 3,80 por ação de LPA, vezes o payout de 60%, dividido aqui pela cotação atual de 19,12, basicamente podemos ter um provento de 11,9%, e jogando aqui um preço teto, né, de 9%, já que é uma estatal, temos 25,33 de preço teto. Eu sou mais conservador, gosto de um preço teto ali de R$21, dado de que ela tem baixa liquidez e não tem tag along, eu exijo um prêmio de risco maior, tá? Temos o quê? 9,8% de margem. Então, para mim, já não está tão barata, mas abaixo ali dos 18, 17, para mim é uma oportunidade para dividendos. Olhando para valorização, também pode ser interessante, tá? Agora, para você que ficou comigo aqui, né? Até o final deste vídeo, quero te parabenizar. A ação mais barata dessa lista, ao meu ver, pelo menos ali com maior previsibilidade e potencial de ganho, é a JHSF. Pablo, o que a JHSF atua, já que é uma empresa que eu cito muito pouco aqui no canal, uma empresa que atua ali na parte de construção civil, porém, olha o pulo do gato. A empresa atua na parte de construção civil com foco no público de alta renda. Ou seja, pessoal, não é aquele tipo de empresa de construção civil que vai sofrer com uma taxa de juros mais elevada por conta de é mais sensível a um cenário macroeconômico mais aquecido, né? A empresa consegue continuar reportando bons resultados, mesmo com juro mais alto, que geralmente no juro mais alto, né, as construtoras,
elas costumam acabar sofrendo mais, né? Porque elas dependem da atividade doméstica, da melhora econômica. Mas olha que a JHSF é uma empresa que está reportando bons resultados, mesmo com o juro mais alto. Por quê? Porque o público é alta renda, né? Ou seja, atua ali principalmente com a parte, né? Se vocês observarem aqui, a empresa é uma forte empresa no mercado imobiliário, com ativos diversificados, com os shopping centers, empreendimentos residenciais, comerciais de alto padrão. Então, né? Por ser uma empresa muito ligada ao público rico, né? Basicamente ali a elite brasileira, o que acontece? Ela não vai sofrer. Porque para o público rico pouco interessa se o juro está em 20%. Eles têm dinheiro para continuar consumindo os serviços e produtos que a JHSF oferece para eles, desde todos ali, né? No caso ali, mercado imobiliário. Olhando aqui um pouco na receita da empresa, você pode perceber o que ela atua, né? Hospitalidade e gastronomia, 39% aqui de participação na receita da empresa. Shoppings, 36%. Aeroportos, 17%. Locação residenciais e clube, né? Residencial e clubes, 7%. E 1% aqui JHSF Capital. Então olha que interessante, a empresa vai sempre reportar bons resultados. Olhando aqui, né? Para a parte de valuation, está barata. Uma dívida líquida está razoável, não está tão baixa, mas é normal empresas como o desse setor terem uma dívida mais alta, que são empresas de alto capital intensivo. É uma empresa ali com uma boa margem líquida, quase 40% de margem. Difícil ver empresas do setor de construção com uma margem deste tamanho. No caso, é uma empresa também que tem ali reportado um bom crescimento de resultados, está com ROE ali saudável, um ROE ali em torno de 11%, tá? E a margem está muito acima da margem setorial, que fica ali em 4%. Olhando para valor patrimonial, você já vê o claro desconto aqui, tá? Caso a JHSF chegasse no seu valor patrimonial médio, que fica ali em 7,75, considerando a cotação atual, olha já o potencial de alta que a gente pode ter, 101% caso a empresa atingisse o seu valor patrimonial. Como vocês viram, os números estão bons. Ela está negociando ali com PVP de 0,50. Mercado já chegou a pagar aqui em períodos de euforia 1,61. Caso a empresa viesse aqui a custar novamente 1,61 vezes valor patrimonial, olha o potencial de alta, 222% de valorização, caso a JHSF fosse precificada ali, né? Pelo seu preço sobre valor patrimonial em períodos de euforia. E até a média, considerando ali a média da empresa, nem precisa ser tão otimista aqui, ainda assim a empresa poderia se valorizar facilmente 56% apenas para atingir a média histórica dela. Utilizando o preço justo aqui de Benjamin Graham, tá? Com o lucro líquido que ela tem reportado, ela tem crescido o seu lucro acima da inflação, projetando que ela encerre ali com 700 milhões esse ano, subtraído aqui, né, pela quantidade de ações, teríamos um LPA de quanto? Um LPA de 1,03, ou seja, 22,5 vezes 1,03 vezes valor patrimonial de 7,75, temos o quê? Preço justo de 13,40, que dividido por 3,38, potencial de alta de 296%, quase 300% de alta, utilizando o múltiplo Graham. Então olhem como está descontado. O Graham exigiu uma margem de segurança pelo menos de 100% de alta. A empresa está o triplo disso, quase 300%. É uma empresa ali com bom potencial, 100% de TH long, detém uma excelente liquidez para uma microcap, só tem 2 bi de valor de mercado e tem uma liquidez de 16 milhões, liquidez de small cap grande, tá? Então, para mim, é uma das raridades aqui do setor de construção civil, tá? Olhando puramente para dividendo, valorização vocês já sabem que tá impressionante, mas olhem só o provento que legal. Utilizando aqui, né? No caso, o lucro líquido atual, que foi ali como vocês observaram, de mais ou menos, né? 700 milhões, colocando aqui esse ano, arredondando para 700 milhões, supondo que ela cresça ali em linha com a inflação, dividido, né? Pela quantidade de ações, que está em 679, ou seja, multiplicando aqui pelo um payout que temos de quanto? A empresa tem pago ali um payout de mais ou menos 40%, né? Num cenário aqui conservador, 40%, podemos ter ali 41 centavos por cada ação, que dividido aqui pela cotação atual da ação de 385, né? Temos um provento de 10,7%. A empresa ainda pode pagar um bom provento, 10,7% de yield. E detalhe, né? Ou seja, colocando aqui um preço teto de 8%, precificando aqui um risco de uma small cap, ela ainda tem um preço teto de 5,12, ou seja, abaixo ali de R$5, ela continua descontada. Considerando aqui a cotação atual de 385, temos ali uma margem de segurança de 33,11%. Vocês estão vendo que a ação mais barata desse vídeo
bom potencial de proventos, bom potencial de valorização, preço sobre lucro atual está baixo, os números estão sendo reportados muito saudável, tá? A empresa está ali a 4,26 vezes lucro, utilizando aqui o indicador de earning yield aqui na empresa, o preço sobre lucro mede justamente a relação do valor de mercado sobre o lucro ali dos últimos 12 meses. Até vocês viram que tem ali basicamente 2,6 bilhão de valor de mercado, dividido aqui por um lucro. Hoje a empresa está um preço sobre lucro de 3,7, até mesmo inferior a esse preço sobre lucro atual, porque esse lucro faz aqui dos 12 meses anteriores, né? Esse resultado que eu estou prevendo é para este ano, com crescimento, né? Então, a empresa, o PL projetivo da JHSF acaba ficando ali inferior ao PL atual, que está de 4,20, porque o lucro tende a ser menor este ano e, no caso, né, no próprio ano de 2025, que é o ano que a gente está agora, o lucro tende a crescer em linha com a inflação. Então, uma empresa com PL de 3,7, utilizando aqui o indicador de earning yield, ela pode gerar 26% ao ano de rentabilidade para quem está comprando aqui nesse patamar de preço, tá? E até mesmo utilizando aqui também para pagar proventos, olha o provento, chega justamente na continha que a gente fez, 10,6% de yield aliado com bom potencial de valorização. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e maceta dando no like, porque ajuda muito no engajamento. Detalhe, pessoal, considerem se tornar membros aqui do canal. Como eu falei, a parte de membros aqui tem conteúdos de qualidade para vocês, um conhecimento muito mais imersivo do que a parte pública, que vocês podem se tornar investidores verdadeiramente independentes. De preferência, torne-se membros avançados para ter uma infinidade de benefícios e ainda contar ali com o meu auxílio particular no meu Instagram. Tudo aqui para o bem-estar seu e que você tenha ali um bom crescimento no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!